Para enquanto nós estávamos nesses comentários, eu pus ao vivo a Raquel fazendo o mapa mental. Nós abrimos essa possibilidade porque eu sou daquela época do Roda Viva que o Caruso fazia as charges ao vivo e eu adorava. Dentro das possibilidades que eu assistia, eu achava fenomenal. E aí a Raquel nos abrilhanta toda semana fazendo isso, então eu faço um pouco essa saudosa recordação, né, de como era gostoso você ver ali a expressão da pessoa ao vivo colocando. Então, já está registrado ali o mapa mental, viu, Raquel? Eu não pedi autorização, mas eu já fiz uma composição ali, tá bom? Bacana. Muito bom. Fará, eu vou ler as dicas, né, trazer a racionalidade e aí fica para o nosso comentário, tá bom? Primeira dica. Como, no caminho de transformação pessoal, podemos aprender uma metodologia amigável para lidar com nossos medos? Então, essa metodologia, eu falei várias possibilidades, né? Primeiro, você aprender a conversar com os medos. Depois, na medida que você aprende a lidar com os medos, você vai incluindo as necessidades da alma, até que você possa conciliar necessidades do ego e desejos da alma. Então, é um passo a passo? É um passo a passo. Vou voltar para esse passo a passo para colocar na tela para as pessoas terem concreto. Então, me permita um minutinho só, já volto aí. Lembra dos 3 estágios de transformação? Essa é a metodologia, né? Primeiro, eu gerencio, domino, libero meus medos conscientes ou subconscientes, começo a olhar para eles, me desidentifico, converso e tiro o que eles têm de bom. Depois, à medida em que eu vou fazendo isso, eu vou perdendo o medo também de escutar minha alma. Porque eu estou já lidando de uma forma mais apropriada com os meus medos, eles não estão ameaçadores, eu já estou vendo que eu sou capaz de, hoje adulto, quando eu era criança eu não podia, mas hoje o meu adulto defende a minha criança. Eu tenho que sair para trabalhar, vou sair para trabalhar para ganhar a vida. Sabe? Eu vou brincar, tá, Kleber? Se o Kleber não gostar de mim, tanto faz. Eu não preciso que o Kleber goste de mim para eu ser. Se a Josi achar que eu não sou competente, é o problema da Josi. Eu sei o quanto eu sou competente. Então veja que isso dá uma liberdade muito grande. E aí eu começo a ouvir minha alma. Tem uma pergunta que eu acho que é fabulosa para isso, que é assim: no campo do imaginável, nada é impossível. Se eu não tivesse esse medo, onde eu estaria hoje? O que eu teria construído? Qual é a evolução de vida que eu gostaria para mim? E aí, ao equilibrar meus medos com necessidades de ego, com desejos de alma, eu então passo a fazer diferença onde eu atuo, nos ambientes que eu atuo. Todo mundo conhece o ditado, você não muda ninguém. É verdade. Por exemplo, eu aqui não vou conseguir mudar você, a não ser que você queira, num esforço seu, fazer essa passagem de consciência com o conhecimento que está sendo oferecido. Mas quando você mudar, o seu entorno muda. Por isso que nos processos de coaching, por exemplo, ou mentoria, quando é o caso, eu faço entrevistas de heteropercepção no início. 360 graus, como as pessoas te veem. Passou metade do processo de coaching, quase mais para a parte final, eu disparo outra entrevista.
para ver se as pessoas notaram modificação em atitude e comportamento. Porque você se mudando, você muda o entorno e todo mundo percebe. E quando as pessoas percebem, elas também se mobilizam para a mudança. A posição de liderança é uma posição muito solitária. É muito solitária. Mas se eu consigo mudar e eu consigo traduzir confiança. O Kleber me fez uma pergunta lá atrás, eu fiquei com ela meio aqui no bolso do colete. Se eu, como líder, quero ser super-homem, eu crio ponte ou eu crio abismo para os meus liderados? Pensa bem, eu adoro ver assim, sociologicamente, o momento. Né? Super-heróis o tempo todo. Tá aí, né? X-Men, todo mundo, super-heróis. Eu adoro assistir. Mas olha, quando eu sou um super-herói, eu sou um super-homem, o meu liderado é um simples mortal. Eu vou criar ponte ou abismo? Sabe? Como é que esse cara vem conversar comigo? Ele vai ter muito medo, meu. Não tem jeito. Então, que pontes eu preciso estabelecer para despertar a confiança dos meus liderados? Qual é o demérito de dizer para um liderado, eu não sei? Também, vamos procurar saída juntos ou a solução juntos? Perfeito. Qual é o demérito de dizer para um liderado, cara, você está preocupado com isso? Eu também. Olha, osso, carne, sou um ser humano também. Não tem demérito. Mas na posição de liderança, normalmente, a gente cresceu, poder não aceita fraqueza. É errado. Para você ser poderoso, você precisou ter que lidar com a fraqueza. Quando você abre a porta da... quando você admite a vulnerabilidade, você abre a porta da potencialidade. Faz sentido? Faz. Faz. E faz sentido. Você estava colocando a questão de ponte ou abismo, e eu fiz o link do lado do medo, do alerta. O medo nos traz essa posição de alerta, que muitas vezes o ambiente corporativo ainda não está preparado para que nós tenhamos esse diálogo. Então, o medo, muitas vezes, nos traz esse alerta para que nós possamos criar condições no ambiente, aí pegando o gancho da tua fala de influenciar, para que nós possamos agir, né, junto com este medo ou com quem está nos trazendo este medo à tona, né? E isso é agir de uma forma inteligente, de uma forma racional, né? Nós vemos a forma como as coisas são feitas dentro dessa condição que nos empodera de uma forma equivocada muitas vezes. Porque tudo bem, aquele líder que nos maltratou, eu tenho que criar uma atmosfera, talvez, pensando aqui, né, convidá-lo para tomar um café, entender o que ele gosta, trazer ele dentro de um ponto de vulnerabilidade, talvez, né, me aproximar e conectar com ele a ponto de me permitir falar de uma forma mais amorosa, né, aquilo que nos trouxe como medo, né? Isso faz com que esse caminho seja facilitado, né, que eu não crie de fato os abismos, né, que eu não enfim, que eu seja inteligente o suficiente para criar as pontes, né? Isso, e olha, você me remete a uma reflexão muito profunda. Na vida não se foge de escolhas. Não tem como. Kleber, escolhe. Fará, não quero escolher. Já é uma Vai escolha. escolher.
Mas você pode escolher sempre por amor ou por medo. Você não tem garantia nunca de nada. Nós não temos, né? A não ser de que todo mundo sabe que um dia a gente vai embora. Mas lembra daquele exemplo que eu dei do líder autocrático, que quando você vai conversar com ele, você pede para ele se colocar no seu lugar, etc e tal, e você é capaz de mudar por um gesto de coragem ou amor aos seus próprios valores uma situação. Vamos supor que você escolha pelo medo. Não, eu não vou falar nada para ele porque eu tenho medo de perder o emprego. O que eu quero levar aqui é uma coisa muito simples. Toda escolha implica numa consequência. A gente não foge da responsabilidade pela consequência das nossas escolhas. Nunca. E o que pouca gente tem consciência é que o ato da escolha não se encerra na ação de escolher. Eu costumo criar uma metáfora que é você jogar uma pedra no centro de um lago. O que acontece quando a pedra cai no centro do lago? Reverbera. Várias ondas, isso. Então a gente não enxerga que o ato de escolher não se encerra na ação, ele vai reverberar a vida toda. Quando eu não tive coragem de me oferecer para conduzir um trabalho em equipe na empresa, aquilo, por medo, acabou de limitar a minha possibilidade infinita de crescimento. Se eu escolho fumar, e está sendo prazeroso hoje, provavelmente eu estou decretando meu enfisema pulmonar daqui a 20 anos. Se eu adoro comer aquela picanha com aquela graxinha maravilhosa todo dia, eu estou escolhendo meu infarto daqui a algum tempo. Se eu escolho não amorosamente ter uma conversação corajosa com essa liderança, eu estou escolhendo o meu estresse, minha gastrite, minha úlcera, porque isso afeta. Lembra, a emoção afeta vários planos. Vai afetar o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e, mais ainda, eu acredito, para quem acredita, o corpo espiritual. Onde você está ferido no corpo espiritual? Porque você não está vivendo com integridade todos os seus papéis. E você está na empresa para ser um ser íntegro. Eu sei que é uma reflexão extremamente pesada, mas ela é extremamente importante. Pará, já emendo a segunda. Qual seria, então, um caminho para desafiarmos nossas crenças, medos que nos limitam? Ah, que bom. Então, espera aí que eu fiz aqui uma possibilidade para a gente ir passo a passo. Então vamos lá, ó. Uma crença é um pressuposto que a gente sustenta como verdade e está sempre baseada num condicionamento pessoal e cultural. Essas crenças e os valores podem ser positivos ou potencialmente limitantes. Nós já vimos isso até agora. Quando você acredita ou se identifica com seus pensamentos, ou associados às suas crenças e medos limitantes, você sofre e fica mais distante de alcançar o seu potencial. Lembra? Eu falei muito aqui, você não é o seu medo. Você reconhece que o medo está presente, mas você se desidentifica dele. E quando você começa a tomar consciência dessas crenças e medo, e você vai relativizando, compreendendo que eles fazem parte de padrões estabelecidos e não são verdades absolutas, o que acontece? Uau! Você diminui o seu sofrimento, fica mais perto de conquistar os teus objetivos e realizar os teus sonhos. Então, aqui é um negócio muito certo. Você cria a realidade emocional que você experimenta através dos seus pensamentos e crenças. Portanto, o sofrimento emocional, ele é opcional. E quando você reconhece e transforma os seus pensamentos e crenças, você pode se ver livre da ansiedade, do estresse, das frustrações
e das reações irracionais. Então, olha o método para a gente desafiar a crença e medo limitante. Pergunta para você, com toda honestidade, essa crença, esse medo é verdadeiro ou é verdadeiro? Se o ego responder sim, é verdade, você já vai perguntar em seguida, você pode garantir com absoluta certeza que essa crença e medo é verdadeiro? Aí você já não vai ter absoluta certeza. A terceira pergunta é, como você reage ou o que acontece quando você acredita nessa crença e nesse medo? Lembra, você cria a sua própria realidade emocional de acordo com aquilo que você pensa ou acredita. E a pergunta matadora, que é a quarta, e esse método é tirado de 4 perguntas que podem mudar a sua vida, da Byron Katie. Quem você seria sem esse pensamento, sem essa crença e sem esse medo? Está aí o método. Então, quem está nos ouvindo, se quiser fotografar aí também essa tela, fica à vontade. Se bem que eu espero que você veja mais vezes, viu? Isso. E além disso, pensa em quem você pode beneficiar se você compartilhar. Muito. Olha, a abundância acontece não quando a gente retém, mas quando a gente compartilha. Tudo aquilo que você se apega muito, você limitou a possibilidade de crescimento. Então, e mais um paradigma, já que estamos falando de liderança, liderança não é mais competir e vencer. Liderança agora é co-criar, colaborar, cooperar, para juntos atingirmos objetivos e metas e fazermos a diferença. Pará, se me permite. Sim. Nessa tua fala, a gente traz muito esse espírito quando nós falamos, né, do mundo ágil e colaborativo e que nós estamos na era do escambo do conhecimento, porque é isso, né? Nós escambamos, né? Se é que existe essa. Nós estamos nessa era do escambo do conhecimento e compartilhamos dessa mesma visão. E como nós trazemos o pilar processo, e aí trazendo nessa última fala tua, dentro de um processo, vamos dar um exemplo corporativo, para não levar para a nossa vida pessoal, muitas vezes parte desse processo exige um protagonismo. E esse protagonismo, ele é do processo, ele não é da hierarquia. Então, nós trazemos essa visão, tangibilizando para o mundo corporativo. A gente pergunta, por que dá certo, né, olhar para o processo? Primeiro, porque no mundo de hoje, a tecnologia muitas vezes se sobressai às pessoas. E a gente tem que, de fato, enaltecer as pessoas, sejam líderes ou liderados, enfim. E segundo, e depois que você tomou a ciência de que você é um ser humano, você tem que entender no mundo corporativo qual é o processo e quem é o protagonista desse processo. Porque muitas vezes o líder ele não protagoniza o processo que é importante para o resultado. E muitas vezes alguém que é liderado tem que entender que é ele que tem que protagonizar. E às vezes o líder não entende ou não identifica no processo que é aquele indivíduo que tem que ser o protagonista. Então, como nós trabalhamos com isso e os webinars vêm trazendo reflexões à margem desse tema, pega o gancho daquilo que você falou, né? Entenda qual é o momento de você ser o protagonista, né? E atue nessa evolução, né? Rompendo aí esses medos, essas barreiras, porque o processo não é de ninguém, né? O processo ele é o corporativo, é algo que está instituído para que saia alguma coisa do outro lado, né? Deu uma falha agora, um pouquinho. Mas voltou bem. Olha, posso te contar um caso? Anda.
Um negócio que eu presenciei, eu não vou citar o nome, porque eu não vou citar o nome do... Eu estava facilitando um trabalho de processos para um grande escritório de advocacia em São Paulo, um dos maiores. Mas olha a qualidade do líder. E você sabe que em escritório de advocacia você não tem lá presidente, você tem sócios. Né? E o sócio majoritário, ele tinha uma sensibilidade fantástica, isso me marcou muito. E quando eu estava falando de processo e trabalho em si, por que você trabalha? Né? É uma pergunta que eu costumo fazer. Você não pode trabalhar só para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Você tem que trabalhar para fazer diferença na vida das pessoas. Você tem que trabalhar para agregar valor. E você tem que trabalhar para evoluir. O trabalho é uma ferramenta de evolução. Tem um bom livro chamado O Caminho da Habilidade, e é um mestre budista chamado Tartang Tulku. Chama-se O Caminho da Habilidade. Vale muito a pena ler para ter essa reflexão. Bom, voltando. Estou eu facilitando e estava todo mundo lá, porque era a facilitação de um planejamento estratégico. Nós íamos entrar num processo de planejamento estratégico. De repente, um office boy, Kleber, levanta o dedo tímido e diz para mim, mas que diferença eu posso fazer? Eu sou só um office boy. Ah, cara, olha a sensibilidade da liderança. Você está lá facilitando, normalmente você quer dar uma resposta. Quando eu fui, eu olhei para o sócio majoritário e ele fez assim para mim e eu compreendi. Ele levantou e pegou a palavra. Pegou post-it, foi numa das paredes, falou, vamos desenhar aqui o processo para você compreender. E ele perguntou para o office boy, o que você está falando que você só faz xerox? Qual é o processo para chegar até você? Ah, a sua secretária liga para o almoxarifado. Tá. Ou a sua secretária liga para mim. Tá, e o que você faz? Eu vou no seu escritório e pego esse documento. O que você faz com ele? Eu levo para tirar um xerox. Agora deixa eu te dizer o que acontece depois que você tira o xerox. Com o xerox que você tirou, eu vou estudar esse processo, eu vou colocar ele na minha pasta, eu vou comprar uma passagem para Brasília e eu vou defender uma causa perante o Supremo Tribunal Federal. Você entendeu onde é que está a sua importância? Sem isso eu não conseguiria fazer. Não. Acabou. Acabou. É o processo visto como cadeia de valor. Por isso que a gente traz essa visão, esse exemplo que você dá é fenomenal. Todo mundo que faz parte do processo tem a sua importância. E a gente leva ao extremo, porque quando tem algo que não tem valor, que é repetitivo, a gente tenta jogar para a tecnologia, tá certo? Deixa a tecnologia que resolva aquilo, porque todos têm o seu valor. E aí esse exemplo traz, né, o equilíbrio dessa hierarquia, olhando o resultado desse processo. Fenomenal. E quanto tempo não se perde também, né, Fará? Exatamente, pessoas que ele poderia ir tirar o xerox. Olha o tempo que se gasta, olha a emoção que está envolvida, olha, né, por não saber o valor de cada um. Então o que você falou é matador. Quando as pessoas têm a consciência de como elas podem contribuir no processo, elas se tornam co-responsáveis, co-protagonistas. Isso é extremamente necessário. Quando eu olho o todo, vou brincar agora, eu saio do ego, eu vou para a aula. E eu acho que assim, a gente pegou a terceira, né? Como evoluir a partir dos medos, né? Estamos aí na terceira, que eu acho que você pode complementar. Olha, é isso, é sempre vendo o medo como um aliado, como um amigo. Né? Que ensinamentos isso está me trazendo? Por que eu preciso? Por que eu estou com esse medo? Por que ele está presente? Eu não gosto, eu estou com medo. Né? Por que o medo está presente? O que eu preciso aprender aqui nessa experiência? O que minha alma está querendo para eu evoluir?
Kleber, pensa comigo, Josi, Raquel, o Caldeira, nós todos aqui. A gente só evolui na vida quando a gente aprende a enfrentar medo. Por que você chegou onde você chegou? Vai me dizer que você nunca teve que enfrentar medo para evoluir, para crescer e para transformar. E às vezes, né, a gente enfrenta de uma forma inconsciente. Acho que tem essa questão também do caminho da aprendizagem de trazer a nível de consciência. Traz a consciência, reconhece e vai. Então, porque o não trazer a consciência também não gera muita aprendizagem no caminho, né? Pronto. Muito legal. Eu tenho medo de falar em público. Senta aqui, ô medo, por que você está presente? Vamos conversar. Tá. E se eu aceitar que você esteja presente, como é que isso pode afetar a minha vida? Ei, Caldeira, nós que somos professores, temos que fazer a apresentação na frente de todo mundo na sala. Se eu tiver medo de falar em público, acabou a minha carreira, meu. Então o que eu tenho que fazer? Olha o outro lado. Se a minha alma quer se expressar, porque eu tenho mensagem para dar, eu quero compartilhar com os meus alunos o que eu aprendi e quero facilitar a vida deles numa escala de evolução, como é que eu vou lidar com o meu medo? Não posso negar. Mas espera um pouquinho. Deixa eu fazer um curso de teatro. Vou me soltar, deixa eu fazer um curso de oratória. Então, quando o medo traz uma advertência, ele traz uma possibilidade. Não, perdão, pode falar. Quando ele traz uma limitação, ele abre uma porta de potencialidade. Primeiro eu quero dizer que nós temos 9 agora acompanhando, chegando a quase 50 no pico de audiência, e como o webinar é nosso, a gente termina quando acaba, tá bom? Porque tá bom. Eu tô bêbado aqui de me envolver com todo esse conteúdo que você está trazendo, numa síntese, numa reflexão de alto nível. Nada melhor do que começar mais uma jornada do nosso webinar, né, na 3ª edição. Isso me dá mais força aí para ficar mais 51 semanas aqui trazendo o webinar, porque é fantástico. Mas nós, quando falamos do indivíduo autodirigido, e aí de uma forma talvez ainda muito humilde, trazendo a visão dos 5 pilares para o resultado, é um exercício mental que, esse exemplo que você falou da aula, né, eu vou fazer um curso de teatro. Ok, isso talvez esteja ligado, né, com um dos pilares, pessoas, conhecimento, etc. Mas também para dar aula tem a tecnologia, né? Vai fazer curso de PowerPoint, Word, essas barreiras, né, esses medos fazem com que você, às vezes até nem num caso de uma exposição, eu fiz esse comentário por conta disso, às vezes não é uma exposição, mas é o caminho que te traz uma segurança, né? Então muitas vezes eu faço no papel e entrego para alguém digitar, mas participa do processo. Quebra a barreira, o medo para você fazer, mesmo que seja com você mesmo, porque a hora que você estiver dando a aula, depois de ter feito a aula de teatro, aquele conteúdo que está lá é teu, né? Você participou dessa jornada. Então, a gente também traz muito isso como uma forma racional das pessoas começarem a entender que toda mudança, né, ou essa evolução, ela passa por esses pilares, né? É muito bacana. Muito bacana. Com toda certeza. Né? Mas também, olha, aqui que você falou é uma grande reflexão. Por quê, Kleber? Para eu me tornar autodirigido, eu tenho que enfrentar meus medos. Eu tenho que achar que eu sou bom o suficiente para conseguir. É um primeiro medo. Para eu ser autodirigido, eu tenho que ter a capacidade de estabelecer relacionamento.
Se a gente for falar lembra, de metodologia de aprendizagem autodirigida, a gente vai falar de conteúdo, experiência, pessoas e rede. Eu tenho que desafiar todos os meus medos, sempre. Então foi muito bem colocado. É verdade verdadeira. Muito bom. Vamos para a quarta, então, que eu já fiz uma quinta aqui, mas vamos na quarta, que é como transformar a jornada de autoconhecimento num caminho permanente. É assim. Como é que eu acho? Voltar a ser criança. Curiosidade. Curiosidade. Curiosidade move a gente para frente. Que legal, já descobri isso. O que mais eu tenho que descobrir? Enquanto você estiver vivo, você tem uma jornada de autoconhecimento como caminho permanente. A hora que você se abandonar, você abandonou a vida. A hora que você disser, eu já sei tudo, não preciso descobrir mais nada. Ou, eu não quero mais nada de autoconhecimento. Acabou. Então, o que eu ganhei com a minha jornada de autoconhecimento até agora? Quais foram os benefícios que ela trouxe para mim e para as pessoas com as quais eu convivo? Que diferença eu estou fazendo na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu compartilho conhecimento? Como é que eu estou facilitando, e agora eu vou usar, a evolução espiritual das pessoas? Não só mental, não só técnica, não só conceitual, mas a evolução espiritual das pessoas. Tira essa coisa de espiritualidade mística, não tem nada a ver. Espiritualidade é você praticar os valores humanos mais nobres no teu dia a dia. Sabe? Você pode ser um líder espiritualizado, por que não? Se você tiver compaixão, se você tiver empatia, se você tiver escuta ativa, se você tiver justiça, e se você for realmente interessado em desenvolver os seus liderados, a liderança é nobre quando ela permite que as pessoas que trabalham com você também ganhem evolução de consciência, evolução de conhecimento, evolução técnica. É que a gente não tem essa amplitude de visão. Liderar, atingir resultado. Não é só isso. É atingir resultado e desenvolver pessoas. Esse é o verdadeiro papel do líder. E essa jornada de autoconhecimento, ela é um caminho permanente. Mas seja curioso, sempre. O que mais eu posso descobrir? Puxa, você sabe quando você vai correr e você... eu não quero correr, não quero correr, não quero correr, aí você começa a correr. O que acontece? A adrenalina vem, é bom, é gostoso, aí você não pode parar mais de correr. O pé na trilha de jornada de autoconhecimento é assim. Com curiosidade vai ser sempre prazeroso. Muito bom. A quinta dica, né, acho que a gente teve momentos aí, mais de um, de insights, mas um deles a dica ainda não dá para beliscar a alma, né, Fará? Eu acho que ainda não dá para beliscar a alma, né? Então, assim, nesse caso, o medo não dói, né? Tá certo? É uma outra dica, porque assim, muitas vezes a gente não dá esse primeiro passo para correr com medo de algo que pode acontecer, né? E assim, não fere, não vai morrer, não sangra, nada, né? Então tem que se jogar mesmo, né? Qual é a parte positiva do medo? Se eu tenho medo de correr porque eu tenho medo de ter alguma coisa, eu vou procurar um médico, fazer uma série de exames, vou procurar um cardiologista. Se eu não tenho a dimensão, vou procurar um personal trainer, ou vou ler sobre. Então o medo tem o seu fator positivo. E um grande segredo. Quer alcançar sua alma? Trate com amor seus medos. É no coração que você transforma os seus medos. Por isso que o quarto nível
É o processo de transformação. Vai fazer meditação, cara. Aprende a meditar. Meditação é fantástico para você aprender a ser a consciência que observa os pensamentos. Você sabe que em yoga se diz que a mente é um macaco bêbado mordido por um escorpião, cavalgando cavalos loucos e desenfreados. Muito bom. A mente não para, a mente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. E olha, só para fazer a costura, se você deixar a sua mente navegar no medo, ela exacerba o medo tão exponencialmente que você fica paralisado, imobilizado. E tem um mestre hinduísta chamado Sri Sri Anandamurti, que fez uma canção muito bonita. Em sânscrito é Navidobona. Sabe o que quer dizer isso? Não, nas amarras da minha mente eu não vou cair. É uma canção, cara. Sabe a teia de aranha? É a mente. Agora põe a mente junto com o medo, você criou a maior teia de aranha do mundo. Nossa. Muito bom, fenomenal. Pará, só tenho a agradecer esse enorme tempo. Vão dar vários recortes aqui para que a gente possa estudar cada vez mais. Agradeço muito o teu tempo. Agradeço a tua disponibilidade, né? Em momento algum, nós tivemos até uma dificuldade para acertar o dia, né? E o horário, mas tudo a seu tempo. Você veio a brilhantar o nosso primeiro webinar agora de um terceiro ano, de uma terceira jornada. E eu vou indo pro final, tem aí as considerações finais, vou abrir para a Josi e pro Caldeira. E aí você termina, né, e a gente se despede. Pode ser assim? Enquanto isso, eu vou deixar aqui na tela o mapa mental, viu, Raquel? Para que as pessoas possam aí, nessa reta final, ver como é que ficou. Vamos lá, Josi. Então, eu agradeço esse tempo que estivemos juntos, professor Fará, fantástico. A dica para mim e para as pessoas que me rodeiam e as pessoas que estão conosco é assistir de novo, pegar cada palavra, cada termo, porque a sua visão a sua apresentação é fantástica. Agradeço ao Kleber, mais uma vez, pelo convite, ao Caldeira e Raquel. Estamos embevecidos de tanto conhecimento. Muito obrigada, professor. Fará, eu queria agradecer também a oportunidade de poder te conhecer. Nós batemos um papo durante essa semana e foi surpreendente a sua fala hoje. Eu comecei o webinar hoje apresentando o MBA de Gestão Corporativa de Processos, Pessoas e Tecnologia, mas não tinha a visão de que eu teria um MBA logo após, com a sua participação e a sua apresentação. Te agradeço muito. Você não tem ideia do que mexeu do lado de cá, e eu acho que não só comigo, com muita gente, mas eu revisitei alguns medos meus e já comecei a conversar com eles e tomei algumas atitudes por aqui. Obrigado, é um prazer te conhecer, é um prazer de estar contigo. Obrigado, Josi, obrigado, Raquel, e obrigado, Kleber, por mais essa oportunidade. Muito bom. Fará, agora as palavras finais. E eu não combinei nada com você, Fará, mas a gente, quando termina, a gente dá um soquinho assim, ó. A pandemia nos trouxe um pouco disso, né? Presencialmente a gente fazia isso e digitalmente a gente fazia isso. Mas ok, dá o seu recado final, a palavra é toda tua e a gente já vai pro encerramento. Bom, falar de gratidão, né? Então, a gratidão sempre é mútua. Sempre.
Então, quando vocês me agradecem, eu estou agradecendo vocês também da mesma forma. Tem um ditado esotérico que diz: ninguém é meu amigo, ninguém é meu inimigo, todos são meus instrutores. E nessa vida é isso. A minha gratidão maior é poder ter esse espaço que você está nos propiciando para que a gente possa compartilhar, sabe? Para que mais pessoas possam se beneficiar. Quanto mais as pessoas aprenderem a lidar com seus medos e evoluírem do medo do ego para o voo da alma, mais uma sociedade harmoniosa, justa, a gente é capaz de construir. Um agradecimento especial à Raquel, que eu estou vendo ela ali sem parar, né, o tempo todo. Eu vou ficar muito curioso de ver, viu, Raquel? Muito. E a gente se sente bem quando a gente é bem acolhido. E vocês todos me acolheram de uma forma fantástica. Então, tem a grande parte de responsabilidade no sucesso da minha palestra. E vamos torcer, fazendo figa, para que o maior número de pessoas possam compartilhar, para que isso cresça e o maior número de pessoas também possa ter acesso. Muita gratidão, eu costumo fazer assim. Muito bom, Fará. Muito Agora bom. posso fazer assim também. Aí, ó. Não, mas nós vamos combinar que todo mundo vai fazer junto. Mas, Fará, as conexões são incríveis, né? Porque nos últimos 2 anos, né, que nós inteiramos na semana passada com o webinar, foram realmente momentos de desafio. Desafio pessoal, desafio coletivo, montar o webinar todas as quintas. Eu sempre fico com medo de que eu não vou poder estar presente quinta-feira. São 105 semanas, Fará, que eu não deixei de participar. E aí, nos últimos 3 meses, com esses 2 parceiraços aqui, o Caldeira e a Josi, e a gente agora está indo por uma terceira jornada, e esse primeiro webinar, a Raquel, que nem você falou, né? A produção dela é imediata, ela não leva lição para casa. Depois eu compartilho o mapa mental com você, vai ficar totalmente gratuito, viu, Fará? A gente também é assim, compartilhar, não tem que entrar em link, não tem que pôr e-mail, não vai ter CRM que vai prospectar, não tem nada disso. É só entrar no WhatsApp ali que tá, pedir para a gente encaminhar, a gente encaminha, totalmente gratuito, porque é aquilo que eu falo, a arte conecta a alma, né? Eu sempre falei isso, né? E quando a gente olha, eu tô olhando aqui o que ela já fez, tem uns ícones, assim, umas representações que conectam a gente, né? A gente pode ver tudo, mas a gente olha, né, aquilo que a gente quer ver, né? A gente enxerga aquilo que a gente quer ver. Então, obrigado, Josi, obrigado, Raquel, obrigado, Caldeira e obrigado, Fará. Obrigado a todos os 6 que estão conosco depois de mais de 2 horas de webinar. Fantástico. E olha lá, entrou um agora, 51, tá vendo? Não para. Se a gente ficar aqui, ó, eu tô monitorando aqui. Mas, então, obrigado. Agora nós podemos permanecer conectados sem problema, até para que a gente possa ter aí uma troca final. Mas eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram conosco agora e aqueles que vão assistir posterior para o nosso webinar, e compartilhe, porque nós estamos num mundo ágil e colaborativo, numa época do escambo do conhecimento, e o que nós estamos trocando aqui é para que sejamos, num primeiro momento, né, ou saiamos daqui muito melhores do que nós entramos, e que nós possamos levar isso para outras pessoas. Obrigado a todos. Um abraço, até mais. Tchau.
Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance will be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs, head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before. But baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance.